E aí, galerinha, como estamos? Hoje nós vamos reagir aqui sobre o vídeo desse senhor aqui. Vamos fazer alguns comentários importantes, né? Sobre essas questões que esse senhor colocou. Esse vídeo tá muito hypado, né? Fez muito sucesso, alcançou muitas visualizações. E a gente vai entender um porquê disso, né? E também a gente vai ver aqui o que a gente pode aprender desse vídeo. Seja ele verdade, seja mentira, mas a gente vai aprender aqui alguns pontos interessantes, né? Sobre essa reportagem aqui desse senhor, desse influenciador, sobre o que ele comenta aqui no vídeo. Vamos lá colocar o vídeo. Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Vai trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mão. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo é desenrolado, tá ali, no pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Gente, não importa quem esteja assistindo esse vídeo, não importa se é verdade, se é mentira a história dele, como foi muito colocado em alguns vídeos aí, né, que ele estava mentindo, que na verdade ele copiou o vídeo de outra pessoa para vir aqui se queixar na internet, reclamar e tal. Mas não importa, não interessa as razões dele. Agora, a gente precisa refletir sobre o porquê que esse vídeo fez tanto sucesso no Brasil. Por que será, gente? Por que será? Por que será que esse influenciador chora ao desabafar sobre a situação do país e chamou tanta atenção? Conseguiu hypar tanto. Por quê? Será que é porque a maioria das pessoas se identificou com eles? Com ele, aliás? Será que a maioria das pessoas se identificou com essa história? Seria interessante que a maioria dos brasileiros fossem aos supermercados e gravassem e filmassem, tirassem fotos do quanto que está caro, gente, sobreviver nesse país. Sim, porque a maioria dos pobres, eles não vivem aqui nesse país. Eles sobrevivem. A gente trabalha basicamente para pagar contas. Então, é só para sobreviver. Gente, a gente vai no supermercado, a gente vê pessoas comprando comida no crédito. A gente observa pessoas comprando comida no crédito, porque as pessoas não têm débito, as pessoas não têm dinheiro. Passou do dia 20, gente, a maioria das pessoas não tem mais dinheiro. Então é por isso que esse vídeo fez tanto sucesso. Não se trata de ser verdade ou mentira, mas as pessoas estão se identificando. Porque as pessoas percebem que o custo de vida, gente, aqui no Brasil está cada vez mais caro. E as classes mais baixas, a classe D, E, talvez até a classe C, gente, eles estão tendo dificuldade de conseguir manter um padrão digno de vida. A maioria das pessoas não estão tendo facilidade para conseguir viver, então elas estão sobrevivendo. Gente, o aluguel caro, a comida cara, as contas não fecham. Muitos brasileiros, inclusive, além do seu trabalho, eles fazem bicos. Eles vão para a informalidade. E isso prejudica o país. Porque pessoas que estão na informalidade, muitas vezes elas não estão ali contribuindo para a Previdência. E aí? Quem é que vai manter essa Previdência daqui a alguns anos
se as pessoas estão sentindo no bolso o peso da sobrevivência e as pessoas não estão tendo filhos. Muitas nem casando estão. Porque está caro, gente, está caro sobreviver nesse país. E as pessoas caíram em si e não estão tendo filhos. Para não trazer a miséria, o sofrimento, a desgraça aos filhos. Então, realmente, o que esse rapaz aqui fala, seja verdade ou mentira a história dele, é o que a maioria dos brasileiros está passando. Por isso que a maioria se identificou e por isso que o vídeo foi tão hypado. Vamos continuar aqui vendo o desabafo dele, ouvindo, para ver o que a gente pode aprender mais dessa história. Sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne para comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Tô cansado aí. Eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra a Irlanda, parece que dá 1 hora de trabalho, você compra a mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho lá dele é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui. Onde eu tô? Vocês perceberam o que levou esse rapaz a fazer essa autocrítica, fazer essa crítica do próprio lugar que ele mora? Você percebe por que muitas vezes o governo, seja ele de direita, de esquerda, não importa a ideologia dele. Você já notou que muitas vezes o governo, ele quer tirar as redes sociais? Ele quer censurar as redes sociais? Por quê? Será que é porque ele sabe que as redes sociais trazem informações que antes nós não tínhamos? Será que é porque eles sabem que por meio dessas informações a gente vai fazer comparação do tipo de vida que nós temos, do tipo de vida que outras pessoas em outros países têm, do tipo de sofrimento que a gente tem, do tipo de sofrimento que eles têm? Será que essa é a intenção? Evitar que a gente possa usar essas informações para a gente fazer comparações e perceber em que patamar estamos. Será que essa é a intenção? Olha aí o que ele diz. Ele acompanha pessoas que moram fora do país, pessoas que mostram como é o tipo de vida lá, como é o consumo, o poder de compra. Ele diz que acompanha essas pessoas. E é por acompanhar essas pessoas que ele conseguiu ver que não é todo mundo que está nesse sofrimento, mas que são alguns que estão. E ele está no meio desses alguns, desses países, como é o caso do Brasil. Então vamos continuar aqui vendo. Agora, com que tipo de pessoas ele vai se comparar e por quê, gente? Por que ele vai se comparar com essas pessoas aqui? Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, É uma pergunta. É uma pergunta de invejosos. Não, não é uma pergunta de invejosos. É uma pergunta de uma pessoa normal que trabalha muito, como a maioria dos brasileiros trabalham muito. E quem não trabalha, muitas vezes procura trabalho. Mas essas pessoas, gente, aqui no Brasil é impressionante como o trabalho duro não é sinônimo de sucesso. Porque se fosse sinônimo, esse rapaz, ele teria sucesso. Porque esse rapaz, ele trabalha duro, pelo que ele conta, né?
as mãos dele calejadas. E, de fato, a gente se questiona como é que essas pessoas que moram lá, desses apartamentos de luxo, conseguiram. Corrupção, desigualdade social extrema, são herdeiros dos grandes ricos do Brasil e a riqueza passou para a mão deles sem que eles fizessem um grande esforço, enquanto que o povo que está na base, que trabalha duro, leva a riqueza para eles? Gente, isso nos leva a gente refletir sobre o poder da desigualdade social. E também nos leva a refletir sobre como que nós estamos levando nossa vida. A gente sabe que a dureza, gente, é difícil, trabalho duro é difícil. Mas é muito pior se a pessoa sequer tenta. Então, qual é o último passo, qual é a única alternativa que os brasileiros têm? Os brasileiros pobres. Talvez, gente, seja estudar muito, para conseguir passar no concurso público, ou conseguir ter uma profissão, um ofício, uma faculdade, alguma coisa, para conseguir ter um bom trabalho e conseguir ter uma vida digna, gente. Ou talvez ter um ou dois trabalhos, né? Porque, gente, nesse país é muito difícil ascender socialmente. E talvez a gente só consiga um país justo por meio de uma grande revolução, uma revolta popular, para que haja uma diminuição dos impostos, para que o governo, esses políticos possam rever como que está o poder de compra dos brasileiros, gente, trazer dignidade para o nosso povo. Como é que o Brasil é o país do agro, é a fazenda do mundo, e o próprio povo aqui vive mal. O próprio povo, gente, aqui mal tem uma casa para morar. Muitos não têm casa própria. A grande maioria não tem casa própria. E nem se alimentar bem, gente, as pessoas conseguem. O que a gente aprende desse vídeo? Não importa se é verdade, se é mentira. Não importa se ele copiou o vídeo de alguém para poder hypar. Ele usou as ferramentas que ele tem. Ele usou as ferramentas à disposição dele para poder crescer e conseguir ganhar dinheiro e ter uma vida digna. Ele não está de todo errado. Mas eu e você precisamos aprender que nós precisamos tentar crescer na vida. Nós precisamos lutar para ter uma vida digna. Porque, gente, o país está desse jeito aí, que esse rapaz citou. Desse jeito. Pobres, muito pobres. E ricos, muito ricos. Olha essas pessoas que ele vai citar, que ele citou aí no vídeo, com um alto padrão de vida, gente. Isso não é justo. Vamos continuar aí ouvindo o desabafo dele. É de entristecer, hein, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar R$ 150. Trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso. Eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara. A gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? A gente tem criança pra criar. A gente foi dar o melhor. Gente. Então, o que é que a gente aprende? O que é que a gente aprende? Vamos tentar crescer. Tente você melhorar a sua vida, como esse rapaz. Esse rapaz tentou mudar a vida dele. Ele veio para as redes sociais, ele expôs. Não importa se ele copiou, se ele não copiou outra pessoa, não importa. Ele está tentando fazer a parte dele, faça a sua também. Estude, trabalhe, procure o caminho correto. A gente sabe que a fórmula do sucesso é muito difícil aqui nesse país. Mas tente, de todo modo, ter uma vida digna. Vá pelo meio correto, pelo caminho justo. Porque é muito difícil ascender socialmente. Muito difícil. Mas se a gente nem tentar, se a gente nem sequer procurar um jeito de sair da pobreza, da grande dificuldade, aí, gente, se torna impossível. Quem não tenta, realmente se torna impossível.
E para todos nós, né? Boa sorte. E para esse rapaz aí também. E para o outro que dizem que ele copiou, né? O desabafo do outro. Para ambos, que eles tenham boa sorte. Que consigam driblar a grande, a extrema, a estratosférica desigualdade social que o povo brasileiro enfrenta.